Você aprende a orar, você aprende a dizimar na igreja, a servir, a liderar ministérios, você tem aulas sobre família, finanças, dons do Espírito Santo. Você vai para retiros, congressos, conferências, todas essas atividades ditas, entre aspas, espirituais, que quando você se torna crente, você aprende a fazer, a praticar. Até que chega um dia na sua vida, nesse tempo em que você está, né, já nessa vivência espiritual, dentro de uma religião, esse dia que é meio sem avisar, ele é meio que sem protocolo. O dia que você ora, você faz jejum, você lê a Bíblia, você vai para o culto, você canta, você levanta a mão, mas por dentro de você parece que absolutamente nada muda. Você tem que lidar com um silêncio extremo. E aí a vida meio que permanece sem respostas, sem soluções. É inevitável que a gente comece a se perguntar: o que é que está acontecendo? Se eu estou fazendo tudo o que Deus quer que eu faça, por que Deus não retribui da maneira como eu sou solícito a Ele? Uma das minhas grandes crises de fé é por que Deus não responde quando... Ele não fala absolutamente nada, não se manifesta quando eu preciso dele. Por que eu preciso orar se eu sei que Deus vai ficar em silêncio e Ele não vai fazer absolutamente nada diferente do que Ele já está fazendo? Parece que a pior parte do silêncio de Deus é que você começa a pensar que há algo errado dentro de você, é com você o problema. Você começa a perguntar assim: o que eu fiz de errado? Carregar um sentimento de culpa em relação a Deus. Fala, bom, eu devo estar pagando pecados, eu devo ter feito coisas erradas no passado, então agora é natural que eu tenha que pagar esses erros. E aí você vai para a igreja e entra nesse ambiente religioso e as pessoas estão lá dentro da igreja falando que Deus falou com elas, que Deus deu caminho, que profetizaram na vida delas e que elas sonharam e que Deus deu a resposta. Aí eu fico pensando assim, poxa, eu que sou pastor, eu não tenho esses contatos assim, essa linha direta com Deus, por que essas pessoas têm? Eu fico achando que às vezes eu sou um pastor meio mequetrefe, não é possível, eu entro em crise. E eu devo ser uma decepção para Deus, eu devo ter pecado muito grave, eu tive que aprender a lidar com isso e amadurecer essa ideia dentro de mim. Por exemplo, aprender com o profeta Isaías, quando ele diz assim: olha, Deus, você é um Deus abscôndito, você é um Deus que se esconde, você é um Deus oculto. Precisei aprender com o profeta Abacuque, quando ele diz assim: até quando eu vou ficar clamando por socorro? Até quando eu vou querer respostas na minha vida? E o Senhor vai ficar aí como se não estivesse ouvindo nada. Então eu tive que aprender que o silêncio de Deus não é sinônimo da ausência de Deus. Inclusive, na verdade, pode significar que Deus está mais perto do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que Deus está longe da gente porque nós estamos vivendo períodos sem respostas, mas na verdade pode ser o contrário. Êxodo capítulo 20, por exemplo, tem uma das frases que são bem perturbadoras na Bíblia Sagrada. Só para você ter uma ideia do contexto, Deus ele tinha acabado de revelar os 10 mandamentos. Deus está ali no Monte Sinai e ali tem trovões, tem relâmpagos, tem fumaça, coisas grandiosas acontecendo, som de trombeta. O povo está apavorado. Lembra que Moisés está ali com pelo menos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. O pessoal está recuado e aí eles pedem para Moisés fazer esse meio de campo, essa intermediação. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 21, diz que o povo permaneceu à distância ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão. E olha que interessante, a densa escuridão em que Deus se encontrava. O teólogo do século IV, Gregório de Nissa, ele escreveu que quanto mais Moisés conheceu Deus, esse Deus verdadeiro e vivo se tornou mais espantoso, mais deslumbrante e desconhecido para ele. A primeira vez que Moisés encontrou com Deus foi na sarça em chamas.
aquela luz pura, aquela plantinha que nunca se apagava, aquele fogo que nunca se apagava. A segunda vez que Moisés tem uma experiência com Deus de encontro foi naquela coluna de nuvem e fogo, onde havia uma mistura de luz, mas também havia a mistura da sombra, né, das trevas. E a terceira vez que Moisés se encontra com Deus foi na densa escuridão. Esse versículo que eu acabei de ler para você. E esse encontro aqui foi o encontro mais profundo que eles tiveram. Uma das doenças espirituais modernas, a gente poderia dizer assim, é confundir a intensidade com a presença de Deus. A gente adora coisas que arrepiam, fazem barulho, que emociona. Então, se há um estímulo sensorial, a gente imediatamente diz que isso daí é espiritual, que Deus se faz presente naquele local. O Escaseiro, ele também cita João da Cruz, e ali já pelo século XVI, é um monge espanhol. João da Cruz, ele foi preso pelos seus próprios irmãos religiosos, assim, e ficou preso em condições insalubres. E ele escreveu o que ele chamou de A Noite Escura da Alma, é assim que é conhecido o seu livro, o seu texto. E ele disse que o silêncio de Deus não é a ausência, é uma forma de presença que ainda nós não temos olhos para ver. João da Cruz ainda disse que Deus, ele remove esse nosso vício por estímulos sensoriais, esses arrepios, essas certezas de resposta de Deus, essas ideias de que Deus falou comigo, e Deus vai removendo esse vício, esses estímulos. Por quê? Porque sem perceber, a gente vai começando a amar mais as sensações de Deus do que o próprio Deus. A gente vicia no arrepio, na dopamina, essa voz da consciência que a gente chama de Deus. Aí a gente acaba se esquecendo de quem pode provocar essas sensações, que no caso é o próprio Deus. Por isso que o Peter Escaseiro, esse autor do livro que tem servido como a espinha dorsal aqui dos nossos pensamentos, ele chama isso de muralha. Muralha é um momento em que você bate numa parede espiritual. É um momento em que você chega num lugar onde você não tem como contornar, não dá para você cavar, não dá para você pular, porque é uma muralha. A única saída é você atravessar essa muralha, porque chega um momento da vida que você percebe, isto é, se você leva a experiência cristã a sério, porque se você também é um crente mequetrefe, não vai dar muito certo. Chega um momento da sua vida que você vai perceber que os arrepios não vão dar conta. Retiros não dão conta da sua vida. Disciplina espiritual não resolve. É culto atrás de culto e você vê que a segunda-feira tudo volta como era anteriormente. Você faz campanha de oração, é campanha de 40 dias, fitinha no braço, pendura colar, paga promessa, sobe escada, paga pastor. Nada resolve. Você faz absolutamente tudo, mas a sua vida ainda continua sem resposta, desmoronando. Os castelos ainda continuam ruindo, o chão ainda continua se abrindo debaixo de você. E a única pergunta que sobra é: por quê? Se eu faço absolutamente tudo certo, por quê? Eu vou à igreja, eu sirvo, eu oferto, eu dou cursos, eu ministro, eu sou influente, eu tenho posição na sociedade, eu tenho um bom trabalho, as pessoas me respeitam fora daqui. Por que as coisas dão errado? Por que justamente eu, que tenho feito tantas coisas ao Senhor, preciso enfrentar o divórcio? Eu sempre achei que esse casamento aqui era assim o exemplo para todo mundo. Por que eu preciso perder o emprego? Eu sou um profissional qualificado, eu tenho experiência de mercado. Por que eu, depois de 20, 30 anos, sou eu que sou mandado embora? Por que os meus filhos dão trabalho? Eu criei os meus filhos no caminho do Senhor e agora parece que eles resolveram tomar um outro caminho. Por que o diagnóstico da doença ruim precisa vir para mim? Eu teria uma lista de pessoas do quais Deus poderia mandar diagnóstico de doenças ruins. Elas merecem muito mais do que eu. Por que elas não recebem? Isso seria já meio que uma seleção natural da vida, mas aí não, coloca para mim. Eu que estou servindo, eu que estou dedicando a minha vida ao Senhor, as notícias ruins chegam para mim. E nós somos brasileiros e como bom brasileiro que nós somos, a gente resolve os nossos problemas com festa,
barulho, carnaval, São João, churrasco, é jogo do Brasil, é Copa do Mundo. A gente gosta de uma festa e graças a Deus a gente gosta de uma festa. A gente é esse país abençoado por Deus e bonito por natureza. Essa é a nossa característica. É lindo a gente ser dessa forma. Então é natural que a nossa fé também reflita isso. É uma mistura de nós temos cultos emocionados, a gente tem banda boa, é pregador que grita, é testemunho de milagre, os cultos estão recheados agora de programação neurolinguística. Eu não estou criticando isso aí, mas eu estou dando um diagnóstico. Esse é o nosso jeito brasileiro de ser. Não há como fugir dessa forma. Mudar essa cultura é praticamente impossível. Mas o que a gente às vezes esquece é que os comportamentos que nós temos culturais e que invadem a nossa vida religiosa, invadem o espaço religioso, esses comportamentos geram custos espirituais também. E os custos espirituais é que nós não aprendemos a lidar com os dias maus. Quando os dias maus chegam na nossa vida, a gente não sabe o que fazer com eles. A gente acha que é mais um churrasco, a gente acha que é mais um carnaval, a gente acha que é mais uma festa, é mais um encontro. E a gente começa a achar que Deus está nos culpando, está exercendo juízo sobre a nossa vida, porque a gente tenta se alegrar, mas a vontade mesmo é de chorar. Deus deve estar me castigando pelos erros que eu pratico e na verdade não. Esse pode ser o momento em que Deus mais vai ser percebido na sua vida, indo pela lógica, por exemplo, do Moisés na densa escuridão. Esse poderia ser o momento assim que Moisés não imaginaria que Deus estaria lá, esse Deus que é luz, como ele estaria na densa escuridão. Então, nesses momentos em que o chão desaba, nesses momentos em que nós estamos sem respostas, em que a vontade de chorar é maior do que a vontade de sorrir, pode ser aí que Deus esteja sendo percebido na nossa vida. Talvez uma analogia mais conhecida pela igreja brasileira para essa ideia de atravessar a muralha seja a ideia de atravessar o deserto, atravessar as provações. A gente canta até na igreja coisas desse tipo. E algumas pessoas acham que momentos de deserto são momentos de disciplina de Deus na vida delas, o que pode ser uma meia-verdade, porque é assim, é bem certo que aquilo que você planta, você colhe, e às vezes você colhe nessa vida mesmo. Inclusive, o próprio Jesus, ele enfrentava períodos de deserto na vida dele, mas não só o deserto como um local geográfico, eu digo. Quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus estava numa crise da madrugada. Você já deve ter crises da madrugada, assim, no seu portfólio. Momentos em que você perde o sono de madrugada e você fica pensando, remoendo uma conversa. Fica ali com alguma coisa que você deveria ter dito, mas não falou, que você falou, mas não deveria ter dito. Você fica ansioso, você fica ansiosa. O texto de Lucas, capítulo 22, esse tempo onde Jesus está caminhando para a sua cruz, diz que Jesus começou a angustiar-se e afligir-se profundamente. Os versículos 39 a 44 de Lucas 22 ainda diz que Jesus suava como gotas de sangue. E Jesus então pede ao Pai. Lembra, Jesus está pedindo ao Pai, que é aquele mesmo Pai que tinha dito para ele que o amava, que tinha alegria na vida dele. Ele falou assim: Pai, papai, seguinte, se possível, afasta de mim esse momento de sofrimento, afasta de mim esse momento de crise, Pai, que eu estou carregando, afasta de mim esse cálice, Senhor. E sabe o que o Pai fez? Não respondeu como ele havia pedido. Então Jesus na cruz, ele grita assim: Deus, por que você me abandonou? Você tinha dito que me amava. Você tinha dito que se alegrava com a minha vida. Por que você me abandona agora? É o Filho de Deus. O Filho de Deus experimentando o silêncio de Deus. Atravessando a sua muralha. No deserto mais escuro que pode existir na vida de um ser humano. Que é o do abandono de Deus. Jesus experimentando na sua própria pele, na sua própria vida. E Jesus, ele continua, ele não fica cavando a muralha, ele não fica buscando atalhos para a sua muralha, ele não volta, ele vai até a morte. E a morte de cruz ele vai. E o que é que vem depois dessa cruz? Sepultamento, mas depois também vem ressurreição. Ressurreição não é uma vida melhorada, é ressurreição, é um novo ser.
É um novo tipo de gente, porque esses momentos de deserto, de muralha, de vale da sombra da morte, essas crises de meia-vida, crises da meia-idade, os períodos de desorientação que a gente vai ganhando ao longo da nossa existência, o vazio existencial, faz nascer de nós uma nova pessoa. Alguém que não existia antes. Quando a gente consegue atravessar as muralhas da nossa vida, os períodos de deserto, os períodos de provação, você sabe que você não é mais o mesmo. É um novo Lucas que nasce, é uma nova pessoa que nasce. E Jesus é esse que vai nas densas trevas, na densa escuridão, não porque ele é trevas, porque isso aí contraria o que o próprio apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, que ele diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma, mas ele também não tem medo de ir até as trevas, porque ele sabe que às vezes nós nos encontramos lá, e ele vai lá com a sua luz iluminar, cuidar dos seus filhos, cuidar de cada um de nós, porque Jesus sabe que o deserto é um lugar onde Deus também se faz presente. Ele sabe que desertos e muralhas que vamos atravessando são lugares que precedem grandes transformações na nossa vida. Então você poderia pensar assim, o que eu preciso fazer quando eu estiver atravessando períodos de muralha? Se você já está, né? Pode ser que você esteja já atravessando, ou pode ser que você perceba que está começando a se aproximar dela, ou pode ser que você se enxergue nos momentos onde você já atravessou algumas muralhas. Então se você tem enfrentado dias assim, dias em que você fica com períodos de grandes perguntas, mas sem respostas, períodos de sofrimento, de preocupações, relacionamentos sem confiança, casamento que tá por um fio, um sentimento de vazio, meio depressivo, ansioso. Você ora pelos seus filhos e eles não estão cumprindo as suas expectativas, eles não estão funcionando da maneira como você gostaria. A maioria de nós, quando a gente bate nessa muralha, atravessa os desertos da vida, nós temos a tendência a preencher os dias com mais esforço, com mais atividade, com mais conferência, com mais jejum, com mais promessa, campanha, e faz mais curso, e vai mais para a igreja. A gente tenta encher mais e mais e mais e mais e mais. A gente acha que a gente está se enchendo de Deus. E é muito fácil você transformar a experiência religiosa numa fuga para a nossa incapacidade de lidar com os nossos dias maus. É uma maneira da gente fugir dos nossos dias. É uma maneira de fugir do sofrimento e encarar a realidade. De ter que lidar com quem nós somos de verdade. De olhar para nossas mãos e ver que nós temos algumas coisas que nós simplesmente colhemos porque nós plantamos no passado. Mas intensidade não é sinônimo de espiritualidade. A gente precisa ter isso em mente. Então, se você tem enfrentado dias assim, eu diria para você, em primeiro lugar, não precisa fingir que está tudo bem. E isso é difícil para nós brasileiros. Nós somos o país da confissão positiva. A gente acredita que palavras têm poder. A gente cresceu dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, eu repreendo em nome de Jesus e bate na madeira e pela fé eu já sei que já está resolvido. Eu entendo tudo isso, eu tenho muita compaixão pelo nosso povo, porque é vergonhoso dizer às pessoas que a gente está em crise. Como é que eu vou dizer para as pessoas que a minha fé está fraca? Eu sou um religioso. Imagina eu dizer para você assim, pessoal, hoje eu estou sem forças. Eu sinto que eu estou perdendo a minha vontade de acreditar em Deus. Eu estou em crise de fé. Eu não posso dizer o que Davi disse assim, Deus, por que você me abandonou? Salmos 22, aquele salmo que Jesus estava dizendo na cruz. Por que, Senhor, que você me abandonou? Isso foi dito por Davi. Eu não posso perguntar para Deus o que o profeta Abacuque perguntou. Falou assim, até quando eu vou ficar clamando por socorro? Vou pedir a sua ajuda e você aí sem me escutar, sem me responder? Eu preciso de uma resposta. Até quando eu vou ficar? Eu não posso falar assim com Deus. Isso seria desrespeitoso. Eu não posso dizer o que o Jó disse. Olha, eu preferia nem ter nascido, viu? Na verdade mesmo, eu nem queria estar aqui. Eu não sei nem por que o Senhor me trouxe aqui. E Escaseiro diz no capítulo 6 desse livro que uma fé emocionalmente saudável, ela admite, as coisas não vão bem, eu estou com raiva, eu não gosto, eu não sei o que Deus está fazendo, eu gostaria de ter respostas, mas Deus não dá. E isso não é falta de fé, isso é característica de uma fé madura, de uma fé adulta.
Então, se você tem enfrentado dias assim, eu diria para você, não precisa fingir que está tudo bem. Mas eu também diria para você que você não precisa resolver tudo sozinho. Não precisa resolver tudo sozinho. Um dos maiores erros que nós cometemos na muralha, enquanto nós estamos atravessando desertos, vales da sombra da morte, é a escolher a solidão, e muitas vezes a gente escolhe por fruto do nosso orgulho. Porque a gente não vai pedir ajuda, né, pessoal? A gente abre a nossa rede social e só tem gente feliz lá, tem gente magra, cheia de dinheiro, terapia em dia, casamento tá feliz, as emoções tá em dia. Não tem gente endividada lá, não tem gente que tá infeliz no casamento, que tá desestabilizada emocionalmente, não tem gente pobre lá. Não tem gente triste em rede social. Eu não vou pedir ajuda, ninguém me entende. As pessoas não estão à altura para resolver os meus problemas, elas não são maduras o suficiente para orar comigo, para me entender. Eu não preciso de ninguém, eu dou conta sozinho, eu dou conta sozinha, eu não preciso de ajuda. Essa é uma grande mentira que o orgulho vai contando para nós. É que só você está assim, que a sua experiência é única. Que ninguém enfrenta os problemas que você enfrenta, que ninguém tem a capacidade e a maturidade para lidar com as suas questões. Só você é a pessoa madura. Essa é uma grande mentira que o orgulho está contando para você, se você está tentando atravessar a sua muralha sozinho, sozinha. Então não precisa resolver tudo sozinho. Mas eu também entendo. E eu sinto compaixão pelo nosso povo, porque você pode dizer assim, não, Lucas, eu não tô com orgulho não, eu não sou orgulhosa não por fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Mas é porque eu já fui muito decepcionado. Eu já abri meu coração para as pessoas, eu me confessei, eu acreditei nas pessoas, inclusive dentro da igreja, eu tentei fazer o que a Bíblia manda sobre confessar os nossos pecados. Só que quando eu confessei os meus pecados, foram usados contra mim. Na primeira oportunidade, as pessoas se viraram contra mim, eram olhares de julgamento, como se as pessoas estivessem olhando para mim, dizendo assim, eu sei sobre o seu passado. Você já falou para mim, eu sei que tipo de gente você é. Não, Lucas, não é orgulho, é que simplesmente eu tenho vergonha, só isso. A vida da vida das pessoas à minha volta é tão perfeita que eu fico assim com vergonha que a minha não seja. As pessoas vivem num ar assim onde tudo é perfeito na vida delas, parece que elas não têm problemas, e aí eu sinto vergonha. Como é que eu vou chegar com os meus problemas na vida? Você pode dizer, Lucas, não é orgulho, é o mundo que está isolado mesmo. Eu estou sofrendo as consequências dessa epidemia de solidão. Você mesmo já disse na pregação que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, inclusive declarado pela própria OMS. Eu tenho 1000 amigos na minha rede social, mas ninguém fala comigo no dia a dia. Ninguém se importa comigo, parece que as pessoas elas só me procuram quando elas precisam de mim. Então, mesmo que pessoas tenham decepcionado você, mesmo que você sinta vergonha, ou você viva num mundo que prega solidão, porque esse mundo prega solidão mesmo como um caminho de paz, eu queria lembrar você o que Deus disse sobre você quando Ele criou você. Ele disse, não é bom que você esteja só. Nós temos uma necessidade de pessoas. Quando a gente tenta resolver tudo sozinho, tudo sozinha, nós não estamos sendo fortes. Nós estamos sendo enganados por essa ideia moderna de que nós conseguimos resolver tudo sozinho. E um dos sintomas de uma espiritualidade doentia, segundo Peter Scazzero nos seus primeiros capítulos, é encobrir a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu fracasso, segundo o que o próprio autor diz. Então, se você tem enfrentado dias assim, você não precisa resolver tudo sozinho, tudo sozinha. E se você tem enfrentado dias assim, onde você está atravessando a sua muralha, ou se aproxima dela, não precisa também apressar o tempo de Deus. Talvez isso seja a coisa mais difícil para a gente. A gente está na era dos resultados rápidos, né? Uma geração que sofre com ansiedade e impulsividade. A gente foi ensinado que a gente pode resolver tudo. Basta ter fé. Se você tem oração de fé, oração fervorosa, se você cumpre a campanha, você faz o jejum, é a geração do Deus delivery. Você pede e ele chega por iFood, assim, é um dia. A gente termina a campanha no dia 40, no dia 41 a gente quer receber a bênção.
Aí Escaseiro cita o texto de João da Cruz, que diz assim, abre aspas, Deus nos invade poderosamente quando perseveramos com paciência através desse sofrimento. A nossa grande tentação é desistir ou retroagir. Quando a gente se depara com a muralha, o deserto, ele está dizendo. Mas se a gente permanecer quieto, ouvindo a sua voz, Deus irá inserir algo de si mesmo em nosso caráter. Algo que marcará o restante de nossa jornada com Ele. Fecha aspas. Texto de João da Cruz. Parece bem clichê o que eu vou dizer para você, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E esse processo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5, leva tempo, meu irmão. Leva tempo para a gente adquirir uma consciência de um estado de felicidade onde a gente pode gloriar a Deus nas nossas tribulações. Onde as nossas tribulações começam a produzir perseverança na nossa vida. Leva tempo até que essa perseverança produza em nós um caráter aprovado. E até se perceber um caráter aprovado para conseguir produzir esperança, leva muito tempo, irmão. Porque não é uma esperança de uma espera passiva, mas é uma esperança que produz confiança. Confiança nesse Deus que não prometeu uma ausência de muralhas, uma ausência de sofrimento, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco ao atravessar por essas muralhas. Então, se você tem enfrentado dias de deserto, de muralha, de vale da sombra da morte, de crises da meia-vida, de desorientação, de vazios existenciais, Deus não está punindo você, tenha isso com você. Deus não abandonou você, tenha isso no seu coração, o que você está sendo transformado de glória em glória na imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele não fugiu da muralha dele, nós também não vamos fugir. Então eu termino com essa palavra de Deus ao profeta Isaías, mas que eu também espero que fale ao seu dia, fale ao seu coração, que quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não me cobrirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu espero que essa mensagem encontre um lugar no seu coração, no seu dia, na sua vida cristã e na sua caminhada com Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor.